Jonas, capítulo 1 do nosso querido irmão Joninhas. Nós estamos falando sobre como Cristo é grande, como Cristo é maravilhoso. Estamos falando da grandeza de Cristo. Cristo é lindo, glorioso, santo, digno de toda glória e honra. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Mestre do navio chegou-se a ele e disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E respondeu ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque eles tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui edificados, exortados e consolados, cheios de fé, crendo cada vez mais no Senhor, amando o Senhor, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis sentar, meus queridos? Nós estamos falando da grandeza de Cristo, e cada livro da Bíblia fala um pouco de Jesus, do que Jesus é. E os livros da Bíblia, eles formam ali, né, eles são uma sequência histórica do que Deus fez para poder libertar o homem do pecado. Pecado não é brincadeira não, pecado foi uma coisa muito terrível, né? Muito terrível. E Deus moveu tudo, porque Ele me ama e Ele te ama, amém, aleluia? Ele não abriu mão de nós, o Senhor não abriu mão de nós. Então hoje nós estamos terminando assim, né? Na semana passada falamos de Obadias, né? Obadias, fechando aqui Obadias. A semana passada falamos de Obadias. Obadias, o que aconteceu mesmo? O livro de Obadias, alguém lembra da história do livro de Obadias que nós falamos semana passada?
Obadias, qual que é o cerne do livro de Obadias? Alguém lembra? Edom, Esaú, Edom. O que tem Edom, Esaú no livro de Obadias? Ele ia ser castigado. Muito bem, Samuel, isso mesmo. O livro de Obadias, Obadias profetiza contra Edom. Edom é descendente de Esaú, que era irmão de Jacó. E Edom, os descendentes de Esaú, se tornaram inimigos, né? Porque eles quiseram ser inimigo de Israel. Quando Israel saiu do Egito com Moisés, eles queriam passar por um caminho pelas terras de Edom, e os edomitas não deixaram. E os israelitas, né, Jacó, os descendentes de Jacó falaram: nós não vamos beber água, nada. Se o nosso gado beber água ou fizer alguma coisa, a gente paga. Mas Edom não deixou. E para evitar confusão, os descendentes de Jacó tiveram que passar por um outro lado. E quando lá na frente, a nação de Israel, de Jacó, estava lá assentada, ali, naquele território que coube a eles, na divisão das 12 tribos, quando passou lá depois de Salomão, que as tribos se dividiram, ficou 10 tribos no norte e 2 no sul, e o tempo passou, e que os assírios atacaram Israel, e depois Babilônia atacou os judeus. Os edomitas que moravam na montanha de Seir se alegraram com a desgraça dos descendentes do seu irmão. E nós falamos isso então, né? Que Deus mandou avisar os edomitas: vocês não podiam se alegrar com a desgraça do seu irmão. Deus estava disciplinando Jacó? Estava. Estava disciplinando os judeus? Estava. Mas isso não quer dizer que os outros devem se aproveitar da desgraça de ninguém. Então nós tivemos um ensinamento semana passada para a gente nunca desejar o mal do outro. Amém? Aleluia? E ali no caso era 2 irmãos ainda. Não podemos... mas ele mereceu. A nossa obrigação é amar, orar e abençoar. A vingança não pertence a nós. É o Senhor que faz a obra. O Senhor conhece tudo. Então, fechando o livro de Obadias, Jesus, ele é aquele que nos dá vitória no monte de Seir. Jesus é aquele que toma a frente por nós. Jesus é aquele que vinga por nós. No livro de Obadias. Em cada livro da Bíblia, Jesus é alguma coisa. O livro representa também, traz algum aspecto forte de Jesus. No Gênesis, Jesus é... Quem lembra? Jesus é no Gênesis a semente da mulher. No Êxodo, Jesus é no Cordeiro Pascual. No Levítico, Jesus é o Cordeiro Expiatório. No Números, Jesus é a rocha ferida ou a coluna de nuvem de dia e o fogo à noite. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta que havia de vir, o cumprimento da lei e tal. No livro de Josué, Jesus é o nosso general, é Cristo. No livro de Juízes, Jesus é o nosso libertador. No livro de Ruth, Jesus é o quê, meu querido? O parente chegado. 1º e 2 Samuel, Jesus é nosso sumo sacerdote. 1º e 2 Crônicas, 1º e 2 Reis, Jesus é no pacote. Rei, sacerdote, profeta. Livro de Esdras, ele é nosso edificador, nosso restaurador, ele é o nosso sacerdote. Livro de Neemias, Jesus é restaurador também, edificador, aquele que constrói as ruínas da nossa vida, amém? Aquele que faz a nossa defesa, que nos levanta da desolação, que dá um gosto novo para nós e faz uma nova história na nossa vida, amém? Aleluia? Aquele que levanta o caído. Livro de Neemias. Livro de Esther, Jesus é nosso Mardoqueu, aquele que não desiste, aquele que chora por nós ali. Livro de Jó, Jesus é nosso Redentor que vive. Salmos, nossa alegria, nosso pastor, nossa fortaleza, nosso refúgio. Glória a Deus. Provérbios, Jesus é nossa sabedoria. Eclesiastes, Jesus é
nosso propósito de vida. Aí no livro de Cantares, Jesus é o amado da igreja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aleluia. Você é de Jesus e Jesus é seu, amém. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, Jesus é o Messias, o servo sofredor. Ele é Emanuel, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia. Livro de Jeremias, Jesus é profeta chorão. É o que chora por nós, intercede por nós. Lamentações, Jesus é que lamenta por nós também, sofre por nós. Ezequiel, Jesus é o homem de 4 faces, capítulo 1, é o nosso atalaia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome dele. Livro de Ezequiel, depois vem livro de Daniel. Jesus é o quê? O 4º homem na fornalha. Jesus é a pedra que bate no pé da estátua, no livro de Daniel. Glória a Deus. Oséias, Jesus é. Agora apertei, hein? Livro de Oséias, Jesus é nosso marido fiel. Livro de Joel, Jesus é o derramador do Espírito Santo. Livro de Amós, Jesus é. Apertei agora. Livro de Amós, Jesus é aquele que carrega os nossos fardos. Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jesus é aquele que vinga por nós, aquele que toma a dianteira por nós, amém? E no livro de Jonas, que nós estamos estudando hoje, Jesus é o quê? Livro de Jonas. No livro de Jonas, Jesus é o missionário, o mensageiro, aquele que leva as boas novas, aquele que não abre mão de ninguém, aquele que ama a todos, aquele que dá oportunidade para todos, para a salvação. Amém? Aleluia? Então, meus queridos, aí fechamos o Obadias, demos uma passada aí de novo, estamos aqui no livro de Jonas. Vamos lá ver aqui, Jonas. Quem foi Joninhas? Nosso querido irmão Jonas. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II. Jeroboão II. Em meados do século 8 a.C. Se eu perguntar século 8, vai de que ano a que ano? Vamos aprender aí, eu já sabe. Século 8, ele vai de que ano a que ano? Só que nós estamos decaindo. Nós estamos decaindo aí, quer ver que agora é para apertar mesmo. Uma coisa é depois de Cristo subindo e decaindo. Perfeito, Sama. Vou descer aí, Sama. Que aí agora foi fácil não, velho. Agora você arrebentou. Agora você, olha, século 8, decaindo, ó, do ano 800 a 701. Difícil, não? É difícil de saber isso aí. Você tem que pensar. Ó, século, porque está decaindo o tempo. Estão vindo assim, ó, 800, 700, 600, 500, 400 antes de Cristo. 300 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, aí vai depois de Cristo. Ó, depois de Cristo fica mais fácil. Século 8 depois de Cristo. Ó, anos 701 a 800. Fica fácil. Mas você falar antes de Cristo, século 8, você fica assim, rapaz. E agora? É decaindo. Tem que falar certo. Você fala 701 a 800, eu vou falar, irmão, isso aí é lá no depois de Cristo. Antes de Cristo tem que ser o contrário. E ele falou certinho ao contrário. Porque você podia acertar, você podia falar, século 8 é do ano 701 a 800. Eu sim, mas depois de Cristo. Agora, antes de Cristo é o contrário. É 800 a 701, porque está decaindo o tempo. Maravilha, isso mesmo. Então, o Jonas viveu nessa época. Ele era filho de Amitai. É interessante aqui, sabe por quê? Porque aqui em Jonas capítulo 1 está assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai.
Você viu o que Jonas fez? Vou perguntar para você, Jonas foi fiel no cumprimento da palavra, da ordem de Deus? Sim ou não? Não foi. Não foi fiel. Você sabe o que significa Amitai, o nome do pai dele? Sabe o que significa Amitai? Ele era filho de Amitai. Sabe o que significa Amitai? Fidelidade. Ele era filho da fidelidade. E ele não foi fiel no cumprimento da palavra. Você vê, crente não é perfeito não, velho. Crente tem as suas lutas, as suas angústias também. Por isso que a gente não pode ficar... Não, nós aqui, se você está passando as suas lutas aí, emocional, sentimental, irmão, muitos crentes passam por isso, passaram. Você tem que lutar, tem que estar aos pés do Senhor, ali, deixando a palavra trabalhar no teu coração, para você ficar livre daquilo. Porque fica livre. Amém? Aleluia? Você não vai carregar isso para o resto da vida, não. Você fica livre. Jesus veio para curar, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Aleluia? Jesus veio para dar vitória para nós. Não é brincadeira, não. O pecado é uma coisa terrível. Afetou o nosso espiritual, o nosso emocional, o nosso DNA. Afetou tudo, irmão. Eu falo para os irmãos, nosso corpinho aqui, irmão, não era para estar barriguinha, cabelo branco, velhinho, não. Era para estar bonitão, forte. O pecado afetou o nosso físico. Você tem uma noção? Deus não criou o homem para ficar velho e morrer, não. Lembra, Fred, quando você era novo, bonitão, no vigor, massa? Era daquele jeito lá. Amém ou não? A netinha sua não viu, não lembra do você. Ô, Luísa, você não lembra do seu avô quando seu avô era novo, bonitão, era um galã, cabelão aqui, ó. Só foto, ele era bonito ou não? Ih, meu Deus do céu. Meu pai. Então, Jonas era filho de Amitai e veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulun, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O nome Jonas significa pomba. Então, olha bem onde que está Jonas na história. Jonas na história, o livro de Jonas na história, olha aqui, ó, está no tempo dos, segundo Reis, ele está no tempo dos reis. O Jonas está no tempo dos reis, antes do exílio de Babilônia e antes do exílio da Síria. Ele está em cima, em Israel, no norte. Vamos lá o outro mapinha aqui para vocês entenderem. Aqui, o outro, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ali em cima, aqui é o reino do norte, aqui é o reino do sul. Jonas. Olha o Jonas lá, ó. Na época de Jeroboão II. Por quê? Porque tem um Jeroboão primeiro. Olha o Jeroboão primeiro lá, ó. Lá foi o primeiro que abriu, quando o reino dividiu. Salomão morreu. O filho de Salomão ficou embaixo, no sul, Roboão. E Jeroboão ficou em cima. Depois Jeroboão morreu, foi entrando outro rei, outro rei, outro rei. Até que chegou lá na frente, lá Jeroboão II. Então Jonas está na época de Jeroboão II. Antes da Assíria invadir o reino do norte. Tá? Então, para você se posicionar aí, para você entender o livro de... Porque você vê, se ele vai pregar em Nínive, ó, então os ninivitas... Olha bem como que Deus é misericordioso, né? Como que Deus é misericordioso. Os ninivitas, que são da Assíria, não tinha atacado Israel no norte. E bem antes disso, Deus está dando oportunidade para os ninivitas se arrependerem e se converter. E eles não vão se arrepender, não vão converter não. Tá? Aí, olha aqui que Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Aí, a semana que vem nós não vamos falar desse livro, o Naum. Olha o Naum onde está aqui, tá vendo o Naum? Naum aqui? Naum está aqui, ó. Naum está depois que o reino do norte foi levado para a Síria.
Por quê? Porque Jonas prega em Nínive e os ninivitas se arrependem. E os ninivitas se arrependem e andam na presença de Deus. Os ninivitas da Síria andam na presença de Deus durante muitos anos. Só que depois eles bagunçam tudo de novo e fica contra. E fica contra o povo de Deus. Por isso que eles atacam aqui muitos anos lá na frente. Eles atacam o reino do norte. Aí vem a palavra de Deus por meio de Naum, falando o quê? Que Deus vai punir a Síria. Depois, Deus dá uma oportunidade por meio de Jonas para a Síria e os ninivitas, que ele se converte. Depois os ninivitas lá na frente desconverte suas futuras gerações. Eles atacam o próprio povo de Deus. E Deus também, por meio do profeta Naum, avisa Nínive que eles serão punidos por causa do pecado. Quem é que vai punir a Assíria? Pergunta para o seu irmão do lado. Quem vai punir a Assíria? Quem você acha que é um instrumento de Deus para punir a Assíria e cumprir a profecia? O que você acha? Quem que é? Babilônia, exatamente. Olha como é que o negócio funciona certinho. Deus dá oportunidade aqui, por meio de Jonas para a Síria, ele se converte durante muitos anos, depois se revoltam contra o povo de Deus, Deus avisa que vai dar para eles o que eles merecem, e o próprio Nabucodonosor está crescendo já, está crescendo em poder por permissão de Deus, e domina a Síria, e também vem e pune o povo de Judá, o próprio Nabucodonosor. E Deus depois, por meio de Abacuque, olha aqui, Deus por meio de Abacuque, avisa o povo do sul, que ele vai trazer Nabucodonosor, e ao mesmo tempo Deus avisa, por meio de Abacuque, que também ele vai punir Nabucodonosor e Babilônia. Por causa da arrogância. Ao mesmo tempo que Deus usa Nabucodonosor, ele também avisa que vai punir Nabucodonosor, os descendentes de Nabucodonosor, por meio de Abacuque. O profeta Abacuque avisa. Aí depois lá na frente você vai ver que vai vir o império Medo-Persa e pune Babilônia e cumpre a palavra de Deus dita por meio do profeta Abacuque contra a Babilônia. É a favor no começo e contra depois. Então a história, eu quero que você fique sabendo o seguinte, a história tem alguém assentado no trono, no comando. Amém, aleluia? Não está largado assim não. Está largado. Tanto é que, a gente falando do Abacuque aqui, o Abacuque no livro pergunta para Deus, Senhor, porque o povo está tudo fora da presença de Deus aqui, e ele pergunta ao Senhor, até quando vai ter essa violência, o povo tudo desviado dos teus caminhos. Ele está falando do povo dele, do povo judeu. E Deus falou assim, eu vou trazer uma nação do norte, que vai punir o povo de Judá. Aí o Abacuque falou, mas você vai trazer uma nação má? Uma nação ímpia? O Senhor falou, sim, vou trazer. E aí Nabucodonosor, quando vem, ele acha, irmão, olha aqui, com seus exércitos, que é o Deus Tamuz que está dando vitória para ele. Que Tamuz está dando vitória. Que os deuses da Babilônia estão dando vitória. E Deus está só assim, Vai pensando aí, bobão. Vai pensando aí. Vai pensando que é o seu Deus que está dando vitória para você aí. Eu estou no comando, amém, aleluia? Eu estou permitindo. Porque o meu propósito subsistirá. Isaías 46. E farei toda a minha vontade. Meu irmão, por isso que a gente não entende. Por isso que o Abacuque depois não entende também. Aí no capítulo 2 de Abacuque ele fala assim, quer saber de uma coisa? Vou ficar na torre de vigia, vou ficar em oração. Aí Deus vem falar para ele, o justo vive pela fé. Você não vai entender muita coisa, viva pela fé. Só isso que Deus pediu. Viva pela fé. Porque o Abacuque não está entendendo as coisas. Deus falou para ele, viva pela fé. Acredite pela fé. Amém, aleluia, irmão? Então tem coisas que Deus não vai explicar para nós, a gente tem que viver pela fé. Agora voltando aqui no Jonas de novo. Jonas, Deus deu uma ordem para ele ir na grande cidade de Nínive. Aí você já está entendendo por que ele não queria ir. Porque os ninivitas eram ruins. Os ninivitas eram uma praga de ruim. Aí a turma fala assim, aquela nação
lá não sei na onde, lá, que nunca ouviu o evangelho. Como é que vai ser a salvação deles, irmão? Se Deus está preocupado aqui, no caso aqui com Nínive, que era ruim demais, e Ele está preocupado com a salvação deles, você acha que esse povo que nunca ouviu o evangelho, Deus não vai dar oportunidade para eles? Claro que vai. Só que Deus não precisa explicar para nós o jeito que Ele vai fazer. Amém, aleluia. Ele não tem obrigação nenhuma de explicar para nós. Nós só temos que acreditar, só isso. Lembra com Jó? Aconteceu tudo aquilo com Jó, no mundo espiritual. O Jó perdeu os filhos, e aconteceu tal. Nós que estamos lendo sabemos, na verdade, o que estava acontecendo com Jó. Mas o Jó, que está vivendo a história, o Jó não sabe que o diabo pediu ele lá. O Jó não sabe. E quando Deus vem falar com Jó, em momento nenhum você vai ver Deus dando explicação para Jó. É como se Deus falasse: você não tem que explicar nada para você não, você só vive pela fé. Fica tranquilo aí, confia em mim. Aqui no céu eu explico melhor para você. Então tem coisa, meu irmão, que a gente não vai entender e Deus também não vai explicar. Amém, aleluia? Porque a gente quer tudo, né? Quer que Deus quer saber por que aquilo, por que daquilo, por que daquilo. E Deus fala assim: eu que sei. Se eu começar a explicar para você não vai entender mesmo? Você lembra um dia aqui que, num domingo de manhã aqui, né, abrindo um parênteses aqui, que eu passei aqui, como que, deixa eu ver se eu lembro aqui, como que constrói uma casa. Lembra que um dia que eu mostrei aqui como que constrói uma casa? E mostrei o terreno, depois mostrei, irmãos, olha, imagina bem, explicar para uma criança como que constrói uma casa. Que dificuldade que é. Aqui abriu a vala, fez as brocas. Imagina você explicando para uma criança. Imagina bem, fazer a sapata. Você explicar para uma criança. E fazer aquela gaiola lá embaixo. Você explicando para uma criança. Imagina bem, aí você fala: dá para explicar, tá. Aí a criança pergunta para você assim, ó: por que abriu a vala? Você tem que explicar. Aí na hora de fazer o furo, por que fazer o furo? Você tem que explicar. Aí a criança, você fala assim: não, agora eu vou fazer uma massa e jogar lá dentro. Aí ele pergunta para você: e o cimento? De onde que veio o cimento? Aí você fala: o cimento? Não, explica para mim onde que veio o cimento. Quero saber de onde veio o cimento. Aí você imagina bem, tem que explicar de onde veio o cimento. Como é que o cimento formou? Veio de uma rocha, assim. Fala: tá, mas e essa rocha? De onde que veio essa rocha? Quem fez essa rocha? Você fala: aqui, ó, aqui. Aí você vai: e esse ferro aí? Por que tem que ser essa medida desse ferro? Da onde que veio o ferro? Quem que fez o ferro? Por que tem que torcer esse ferro aí? Colocar outro araminho em volta? Por que tem que pôr essas tábuas aí? Meu irmão, aí vai subir. E esse tijolo? Da onde que veio esse tijolo? Não, esse tijolo foi feito. Foi feito aonde? Quem fez? Por que tem que ser desse jeito o tijolo? Com esses furos aí? Aí eu mostrei aquele dia que o cara que fez o tijolo foi. Aí mostrando o cara fazendo o tijolo lá. E o cara mostrando: não é qualquer terra que você pode fazer o tijolo. Tem que escolher o material, a terra certa. E mostrou o cara lá, né, na olaria, lá, mostrou como que faz os tijolos. Qual a temperatura do forno. Quanto tempo eles ficam no forno, fora do forno. Por que faz os furos. O cara explicando. Aí eu falei: irmãos, eu estou aqui com vocês, aqui fazendo aqui no culto. Eu falei: irmãos, eu não consegui. Imagina a hora que eu estiver levantando a parede, colocar os vidros, perguntar dos vidros, como é que é feito o vidro. Irmão, não tem que jeito de explicar. O telhado, o ar-condicionado. Você perde. Se Deus fosse explicar tudo para nós, então perdido. Vamos ficar louco. Nossa cabeça fica doida. Então a gente só tem que acreditar. Ó, ficou legal, bonito. E com o tempo eu vou entendendo as coisas. Com o passar do tempo eu vou entendendo as coisas. Porque se for para explicar tudo numa hora só, a gente fica louco. Então a gente tem que ter paciência. Uma criança não aprende a ler da noite para o dia. Você tem que ter paciência, tem que ensinar primeiro o A, o B, o C, depois juntar as letrinhas. É verdade ou não é? Então, olha lá agora. Então o livro de Jonas, o profeta Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta de 782
a 753 a.C., conforme o texto encontrado no livro de 2 Reis, capítulo 14. Olha o nosso querido Jonas, em 2 Reis 14, no tempo do rei Jeroboão II. Olha bem agora, você imaginou o Joninhas lá, no livro dos reis, olha lá, 2 Reis, capítulo 14 de 2 Reis. Vou ler o verso 23, 2 Reis 23, para você entender, ó. 2 Reis 14, verso 23. No 15º ano do rei, 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, quer dizer, rei do sul. Ó, esse Amazias é rei do sul, começou a reinar no norte, em Samaria, reino do norte, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Entendeu aí? Aí está mostrando os dois reis, o rei do sul, do Judá, e o rei do norte. Então Jeroboão, ó, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então ele está falando aqui que o Jeroboão II pecou igualzinho o primeiro Jeroboão lá, Jeroboão I, lá de trás. Foi ele que restabeleceu, quer dizer, Jeroboão II, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Quer dizer, o livro de Jonas está contando uma história, mas Jonas foi profeta, que falou que tem outras coisas que ele profetizou em outra hora, em outro tempo. Aqui, ó, essa profecia aqui não está no livro de Jonas. Quando ele profetizou lá e falou para Jeroboão II que Deus ia fazer com que Jeroboão II restabelecesse as fronteiras de Israel. Foi a profecia que Jonas fez por Jeroboão II. Então, o livro de Jonas não conta essa história. E outra coisa também, esse Jonas, ó, considerando que Jonas profetizou acerca do reinado de Jeroboão em aproximadamente 790, é muito provável, ó, não é certeza, mas é provável que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu. E que faleceu por volta de 797. E ainda existe a possibilidade de Jonas ter sido um dos filhos dos profetas, que foi instruído por Eliseu. Quando Elias foi arrebatado, a Bíblia fala que tinha os filhos dos profetas. Pode ser que Jonas era um dos filhos dos profetas, que estava ali também. Deus orientou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra ela. Desobedecendo a ordem de Deus, o profeta Jonas foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, a oeste, enquanto Nínive, o destino qual Deus havia enviado, ficava no extremo leste. Vamos lá no livro do profeta Jonas? Vamos trabalhar lá no livro. Eu não vou nem passar o slide ali, vamos lá. Porque senão nós não vamos conseguir. Lá dá para falar bastante coisa. Jonas, capítulo 1. Você conhece a história? Então Deus falou para Jonas, para ele ir para a cidade de Nínive, para clamar contra a cidade, porque o pecado da cidade subiu até Deus. Irmão, vou falar uma coisa para você, ó, tudo tem limite, viu? Tudo tem limite. O pecado, uma hora, Deus fala assim, basta, chega. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Lembra? Por que destruiu Sodoma e Gomorra? Porque, ó, estava no limite já. Lembra quando Deus puniu o Egito com Moisés, com as 10 pragas? Na época de Moisés, Abraão já tinha morrido fazia tempo. Abraão já tinha morrido fazia tempo. Mas Deus falou para Abraão, no Gênesis capítulo 15,
que a descendência de Abraão... Abraão não tinha nem filho ainda. Abraão não tinha nem filho. Porque Deus falou com ele no capítulo 12 e no capítulo 15 também. No capítulo 15, Deus falou para Abraão o seguinte, ó. A sua descendência... Ele nem filho tinha, hein? Como que nosso Deus é grande, amém? Olha o que Deus falou para Abraão, ó. Ele não tinha filho ainda. E Deus falou para ele, a tua descendência vai ser peregrina em terra alheia. E será escravizada por 430 anos. Aí Deus falou assim para Abraão, mas eu punirei a nação que vai escravizar o teu povo. E vou trazer o teu povo de volta para a terra onde você está agora. Antes dele ter um filho. Deus falou isso para ele no Gênesis 15. Olha bem o que Deus... Vou repetir o que Deus falou para Abraão. Ó. Deus falou para Abraão, Abraão, a tua descendência vai por terra alheia, ser peregrina. E vai se tornar escrava. Mas eu vou punir a nação que vai escravizar o povo, seu descendente, e o teu povo vai voltar para cá. Aí depois lá no capítulo 21 de Gênesis, é que nasce o Isaac. E Deus já falou para ele no capítulo 15. No capítulo 21 vai nascer o Isaac. Vai nascer o Isaac. Depois, no capítulo 24, o Isaac vai casar com Rebeca. O Abraão morre. Não vê nada. Aí Isaac e Rebeca dá à luz ao filho Jacó e Esaú. Aí o Jacó e o Esaú, o Jacó briga lá com 70 e poucos anos, o Jacó vai embora. Fica 20 anos fora. Depois volta. O Isaac morre. O Jacó vira Israel. Aí tem a história de José. Com 75 pessoas desceram de Canaã. Ó, na época de José, Abraão tinha morrido, Isaac tinha morrido. Na época de José. O Jacó morreu com 147 anos. O José teve filhos com mais os descendentes de Jacó que desceram de Canaã, morar no Egito. Cresceu. Passaram-se muitos anos, 200, tantos anos. Aí o faraó que surgiu lá na frente escravizou o povo. Aí depois nasceu Moisés. Aí Moisés tirou o povo do Egito e Deus puniu o Egito. E cumpriu-se a palavra dita a Abraão no capítulo 15, que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia, mas Deus puniria a nação e traria o povo de volta. Tanto é que Moisés pega o povo, atravessa o deserto. Moisés não entra na terra, mas Josué entra na mesma terra em que Abraão estava morando. E cumpre a palavra do Senhor falada a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. Quando Josué entra na terra prometida, ele entra na mesma terra que Abraão estava, onde Deus falou com ele. Amém ou não, irmão? É para dar glória a Deus, igreja. Aleluia. Aí você está com medo de Deus, rapaz, para com isso. Você está com medo do nosso Deus, que Deus está... Ai, não sei o que vai acontecer na minha vida, não sei. Para com isso, rapaz. Está tudo no controle do Senhor. Amém? Vamos confiar. Vamos confiar na mão de Deus. Vamos fazer a nossa parte. O que competia a nós, nós fazemos. Não deu, não deu, ué. Não vamos ficar apavorado, ansioso, não. Mas Deus é tão bom, né? Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Jesus maravilhoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Viva cada dia. Basta cada dia o seu mal. O amanhã dará conta de si mesmo. Olha que coisa linda, irmão. Mateus capítulo 5. O amanhã, Jesus disse, dará conta de si mesmo. Olhai para os lírios do campo. Olha como é que é bonito o lírio do campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio que cresce, fica lindo, depois morre, vira erva. Nem Salomão vestiu como um lírio. Olhai para os pássaros, não plantam, faz nada, e só come do bem bom e fica cheio lá. Aí Jesus falou assim, se Deus cuida dos pássaros, será que vocês não valem mais do que os pássaros? Amém, aleluia, glória a Deus. Irmão, a gente escuta isso 500 vezes, precisa escutar, né?
Parece que cada vez a gente escuta, "Oh, meu pai, eu já escutei isso, mas Deus está cuidando, amém, aleluia. Deus está cuidando, meu filho, faz a sua parte, faz a sua parte. Então, ele fugiu da presença do Senhor, o Jonas. Aqui a gente vai ver assim, ó, Jonas capítulo 1. Verso 3, Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir da face do Senhor para Tarsis. Olha a outra palavra, desceu a Jope. Quando o cara sai da presença de Deus, ele desce. Ele não sobe, ele desce. Amém ou não? Ai, amém, tadinho, né? Misericórdia. Engraçado, rapaz, agora você falou que eu lembrei aqui. Jerusalém, ó, Jerusalém ficava alto, lugar alto. Você não vê falar assim, ó, desceu para Jerusalém. Jerusalém, você tem que falar assim, subiu para Jerusalém. Jerusalém onde estava o templo, a glória do Senhor. Alguém quisesse falar alguma coisa em referência a Jerusalém, tinha que falar assim, ó, e subiram e foram para Jerusalém. E Jerusalém estava a presença de Deus, o templo. E quando alguém sai de Jerusalém, está descendo. Sai da presença de Deus, você sempre está descendo. Para a presença de Deus, você sempre está subindo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui o Jonas desceu. Entrou no barco. Entrou no barco. Aí sabe o que aconteceu dentro do barco? Dentro do barco, olha o verso 5. Né, veio aquela tempestade, aquela coisa toda. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão. O cara sai da presença de Deus, ele desceu. Pegou o barco, entrou dentro do barco, está fora da presença de Deus, desceu, foi no porão. E quando sai do barco, desce, vai para o fundo do mar. Ó, sai da presença de Deus, desce, foi para o navio. Entrou dentro do navio, está longe da presença de Deus, desceu para o porão. Saiu do navio, está longe da presença de Deus, desceu para o fundo do mar. Quanto mais fugir da presença de Deus, mais desce. É melhor não fugir não, é melhor ficar quieto, é melhor voltar, amém? Não adianta não, olha você vê. Quantos desceu? Desce para pegar o navio, dentro do navio, desce no porão. Quando sai do navio, pensa que vai clarear, desce com a baleia, vai para o fundo. É só na hora que obedece que Deus traz de volta, amém? Aleluia. Só na obediência Deus traz de volta. Outra coisa interessante também, em Jonas capítulo 1, verso 5, quando deu aquela tempestade que o barco estava afundando, querendo afundar, capítulo 1, verso 5, ó, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Aí eles começaram a tirar as coisas. Quando eles descobriram que Jonas estava lá, ó, descobriram que Jonas estava lá, no verso 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceram ao porão, onde se deitou e dormiu um profundo sono. Sabe por que está acontecendo aqui? Quando a pessoa está num pepino, num problema, e não quer resolver, muita gente dorme. Tem o extremo da insônia e tem o extremo do sono. Pessoas que passam o dia inteiro dormindo, não querem enfrentar a vida, irmão. O sono, muito sono, é fuga. É sinal de princípio de depressão. Muito sono, muito sono. Desanimado da vida, vai dormir, fecha o carro, tranca tudo escuro. É o que está acontecendo com Jonas. É fuga. Não quero saber de nada. Nossa, quero saber. Fecha tudo aí, não quero saber não. Deixa eu aqui. Outra coisa interessante aqui. Quando Deus falou com Jonas, capítulo 1, verso 2, levanta-te. Foi Deus que falou, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir. Irmão, o que eu quero falar para você, sabe o que também? Deus falou com Jonas, e Jonas não respondeu para Deus. Ele virou as costas e foi embora. Sabe o que é isso aqui? É um emburrado. Sabe aquela pessoa que você fica emburrado com qualquer coisa? Ela não fala. Ela não responde e fica emburrada. É gente que você vai conversar, tal,
Você não gosta do que você falou, fica emburrado, fecha a cara. Não fala, você não sabe o que está acontecendo. Não tem explicação, mas a pessoa está emburrada, virou a cara, não está fazendo o que você pediu, não fala, não responde, não explica e fica emburrado. É o Jonas. É o chamado emburramento. E para desemburrar isso? Vou falar, vou ensinar você a lidar com um emburrado. Meu irmão, lidar com um emburrado, não adianta você ficar em cima dele, falando na cabeça dele. Você tem que esperar passar o emburramento. Porque ele está emburrado, porque ele não gostou do fato ou daquilo que foi falado, e o emburramento dele é uma maneira dele ou dela de pensar que vai punir você por ele estar emburrado. O emburramento dele é a forma que ele tem para fazer, ou ela tem para fazer, achar que está punindo você. Então a gente tem que respeitar, porque cada um é cada um. Deixa, dá um tempo, é já que esse emburramento passa. Porque se você retribuir com o emburramento, você está usando a mesma moeda dele ou dela. Fica normal, mas não adianta você ficar lendo. Você está assim de cara comigo aí? Por que você está assim? Não sei o quê. Não, ele está emburrado, você tem que dar um tempo para ele. O emocional dele é uma criança. Ele está lidando, ele não cresceu. Não adianta forçar a barra. É só o tempo para ajudar. Tem que esperar um pouco. Não é de uma hora para outra que você conserta um negócio desse. Então tem que saber lidar. Não adianta ficar ali, não, porque você está assim comigo e tal. Às vezes fica até mais aborrecido, aí fica grosso, fica estúpido, irritado, fala besteira. Então você tem que esperar um tempo. Porque quer queira ou não, é o que ele tem, é o que ela tem, é um direito que ela tem de curtir aquele emburramento, então você tem que saber lidar. Se você for por lá, é colocar a mão em ninho de cobra. Tem que esperar. Então, Deus falou com Jonas, Jonas, ao invés de fazer igual, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Jonas, ao invés de fazer igual a Abraão, quando Abraão foi orar para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, Abraão falou assim: Senhor, mas se lá tiver 50, aí o que Deus falou para ele? Eu não destruo. E ele continuou: Senhor, mas se lá tiver 40, eu não destruo. Dialogar, é o diálogo. Dialogando, ó. Dialogando. Olha lá, Ananias, quando Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus, ele ia indo para Damasco para prender os crentes e fechar a igreja. Ele teve aquele encontro com Jesus, caiu ali, ficou cego, entrou na casa de um homem lá. Aí do outro lado da cidade, Deus deu uma visão para Ananias, o discípulo. E Jesus falou para Ananias assim: Ananias. E Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Amém, aleluia. E o Senhor disse: sai daí e vai lá do outro lado da cidade, na rua tal, na casa do fulano assim. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Olha que revelação de Deus, irmão. Isso que é gostoso de Deus, né? Não é coisa assim mais ou menos, não. Olha o que Jesus falou para Ananias lá. Sai daqui, vai lá do outro lado da cidade, na rua tal. Olha o que Jesus falou. Na rua tal, na casa do fulano chamado tal, tem um rapaz lá chamado Saulo de Tarso. Esse homem está cego. E ele viu quando você chegou e colocou a mão na cabeça dele, ele passou a ver. Tudo explicadinho. Ó, Jesus. Olha o poder de Jesus também, olhando de cima assim agora, ó, olhando de cima assim, ó. Jesus viu tudo que aconteceu com Saulo, viu aonde que ele foi, viu que está com ele, e já sabia onde estava Ananias, e já falou com Ananias também. Está tudo no controle dele, amém, aleluia! Oh, glória! O mesmo que chacoalhou Saulo de Tarso, que deixou ele cego ali para prender, é o mesmo que vai curar ele, que vai falar com Ananias. Tudo no comando dele. Então, quando ele falou isso para Ananias, Ananias falou para o Senhor: Senhor, mas esse homem, ele tem cartas das autoridades para vir aqui na cidade, ele veio para fechar a igreja. E o Senhor falou: não, vai lá, Ananias, e faz o que eu estou te falando, que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, na verdade, o que eu estou mostrando para você? O diálogo de Ananias com Jesus. Porque Ananias, quando o Senhor falou para ele: Ananias, vai lá na rua tal, em tal lugar, tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias podia fazer igual Jonas, assim, magoei.
Ficar beiçudo. E não ir, não responder. Mas ele sabe que é uma coisa que não é do gosto dele, no caso de Ananias, não é do gosto dele, mas é o Senhor que está falando. Amém, aleluia? É o Senhor que está mandando. Olha o que eu estou te falando, irmão. Olha, não é uma coisa do gosto de Ananias. Não é o jeito que ele queria. Mas é como se ele falasse assim: tu és o Senhor e eu só obedeço. Amém, aleluia? E você vai obedecer, a coisa vai ser maravilhosa, porque aquilo que você pensava que era ruim, até aquele momento era ruim. Mas quando Ananias vai lá e põe a mão sobre Saulo, ele vira um homem de Deus, não tem para ninguém, a igreja se torna poderosa por causa daquele homem. Amém, aleluia, irmão? Então outra coisa que a gente não pode ter é ciúmes, que é o que acontece aqui também no livro de Jonas. Ciúmes da maneira pela qual Deus se relaciona com alguém ou alguém se relaciona com Deus. É uma coisa que tem. Lá em Obadias, que nós estudamos, Obadias não queria o bem, o Esaú, o Edom, né? Não queria o bem do Jacó. Se você olhar lá em Caim e Abel, por que Caim queria matar o Abel? Para um pouquinho e pensa. Por que Caim queria matar o Abel? Porque Deus aceitou o ofertante, a oferta de Abel. Isso. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou de Caim. O que o Abel fez para o Caim? Fez nada. O que o Abel fez para o Caim? Nada. Ele fez para Deus. Mas o Caim ficou com raiva do relacionamento de Abel com Deus. E puniu o Abel. Irmão, minha irmã, meu querido, nós não podemos entrar por um caminho desse. Cada um tem a sua intimidade com o Senhor. Amém? Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. A intimidade é que faz a diferença. Só isso. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. A este o Senhor faz conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, não fica com inveja de ninguém, não. É o que vai acontecer aqui. O Jonas, Deus falou com ele, irmão, beiçudo, emburrou, virou as costas. E como tem gente emburrada nessa igreja, hein? Mas glória a Deus, Jesus está desemburrando. O Senhor é mestre em desemburramento. Glória a Deus. Desemburra Jesus, desemburra Jesus, desemburra Jesus. Glória a Deus, aleluia. Faz a obra. Perdoa nós, Senhor, ajuda nós. Ajuda a igreja, Senhor, perdoa nós. Faz uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Então, olha bem, o Jonas ficou emburrado, irmão. É isso aqui que ele não falou como Deus ficou emburrado. Ele podia ter falado para Deus assim, ó: Senhor, esses ninivitas, aí são ruins demais. Ah, pelo amor de Deus, tem misericórdia, esses caras são ruins. Aí Deus ia responder para ele, dialogar. Então as pessoas ficam, mesmo jeito que as pessoas ficam emburradas, elas não conversam, não aceitam, ficam emburradas, vira as costas, vai embora. Se conversar, sai, para o emburramento. Olha o Ananias lá com Paulo, lá quando Jesus falou para ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai na rua tal, lugar tal, lá tem um rapaz. Ele podia ter ficado emburrado, mas ele falou: Senhor, mas esse homem é ruim demais. Ele veio para... Aí o Senhor falou: não, mas pode ir lá. Então pronto, resolvido. Não tem emburramento, está resolvido. Amém, aleluia? O Caim também ficou emburrado. O Caim não gostou do que Deus... Pensa bem, Deus falou com Caim, rapaz. Caim, você está irado por quê? Descaiu o seu semblante, por quê? Fica imaginando ele. Cara feia.
Aí teve uma hora que respondeu mal para Deus ainda. Porque aí o Senhor falou para Caim assim: olha, o pecado está na porta aí. Deus falou isso para Caim: o pecado está na porta. Mas sobre ele você deve dominar. Ó, Deus falou, ó, porque a Bíblia fala em Efésios 4, ó, irai-vos, mas não pequeis. Quando a pessoa está irada, a probabilidade dela fazer uma besteira é muito grande. A pessoa está irada, ela fala coisas que não devia falar, que vai arrepender depois. E uma palavra falada, mal colocada, difícil de tirar ela depois. Ofensa, irai-vos e não pequeis. Então o Caim ficou irado, e o Senhor falou para ele: por que descaiu o seu semblante? Por que você está assim? Olha, o pecado está na porta, mas você deve dominar o pecado. O que aconteceu com Caim? Matou o Abel. Ó, a ira, a raiva, pecou, logo em seguida matou o Abel. Aí o Senhor perguntou para ele assim, ó, Caim, onde está o teu irmão Abel? Olha que a resposta que ele deu para Deus: sei lá, sou eu o guardador do meu irmão agora? Olha que falta de educação. Sou eu o guardador do meu irmão agora? O Senhor falou para ele: a voz do sangue do teu irmão chegou até aqui em mim, está falando comigo aqui. Olha, Deus sabe, hein? Amém, aleluia. O sangue de Abel está falando aqui comigo aqui. O que você fez? Onde está o Abel? Eu sei lá, sou guardador do meu irmão. Tem gente que é ruim mesmo, né? Mas glória a Deus, aqui são tudo bênçãos. Amém, aleluia. Ó, você que está me ouvindo aí, se tem raiva no seu coração aí, se você está querendo punir alguém por alguma coisa, para com isso. O Jonas estava emburrado porque não queria que Deus abençoasse Nínive. Caim estava emburrado porque não queria que Abel fosse tão abençoado daquele jeito. Parece que a gente quer ver o mal dos outros. Obadias lá falou com Edom a mesma coisa. Irmão, que coisa de querer o mal do outro, cada um vivendo a sua vida com Deus. Amém, aleluia. O que nós podemos falar é desejar o bem para o outro, abençoar, não amaldiçoar. Olha o Jonas aqui, Deus falou para ele: vai em Nínive, levanta lá, prega lá, leva a minha palavra lá. E ele não, virou as costas, não falou nada, entrou e foi para o barco. Vamos terminar aqui, que a nossa hora está indo embora. Ele entrou dentro do barco, mas aí no versículo 5, Jonas 1, 5, então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão onde se deitou e dormia um profundo sono. Olha o detalhe no versículo 5, a primeira frase: então temeram os marinheiros. Por que os marinheiros temeram? Temeram porque o barco estava quase despedaçando. No verso 4, o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros. Temeram. Quando eles conversaram com Jonas, e Jonas disse para eles, no verso 8, então disseram para Jonas: declara-nos tu agora, porque nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és? E ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Agora, pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque tinha contado. Então, olha bem, no verso 10, então os homens se encheram de grande temor. Por que eles encheram de grande temor? Porque Jonas contou para eles que ele estava fugindo da presença do Deus que criou os céus e a terra. Olha bem, no versículo 5, eles temeram. No versículo 10, os homens se encheram de grande temor. Agora, quando eles lançaram o Jonas, por causa do tempo, vai semana que vem nós continuamos. Quando eles lançaram o Jonas nas águas, e acalmou tudo, olha o verso 16 agora. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Olha como é que cresceu o temor. No verso 5, eles temeram. No verso 10, tiveram grande temor. No verso 16, grande temor. Porque eles viram o poder de Deus se manifestando ali. Amém, aleluia. Deus estava no comando e no controle. E os marinheiros
reconheceram e se converteram ao Senhor, irmão. Os marinheiros se converteram ao Senhor. Amém? Aleluia? Quer dizer, Deus aproveita até da desobediência de um homem para ganhar almas para o reino. Por isso que eu falo que Deus está no comando de tudo. Mesmo na desobediência, Deus aproveitou a oportunidade e ganhou os marinheiros para o reino. E a Bíblia não fala mais nada que aconteceu, porque aqueles marinheiros seguiram viagem. Para onde eles foram? Eles levaram a palavra do Senhor e contaram o que aconteceu. E muitos com certeza se converteram por causa do que eles contaram. Olha o que Deus é capaz de fazer, amém, aleluia. Deus, mesmo usando um desobediente, Deus faz grandes coisas. Amém? Mesmo fora da presença de Deus, Deus ainda faz grandes coisas, porque Ele é Deus, amém, aleluia. Que Deus abençoe cada um de nós, mas que nós fiquemos na obediência, que é melhor do que cair dentro de um barco todo se arrebentando e cair no meio de um mar, nas profundezas, e clamar, porque lá Jonas depois ele fala, do fundo do inferno clamei ao Senhor. Sai todo mal! Não espera acontecer isso não, né? Vamos obedecer e é melhor. Amém? Glória a Deus, aleluia! Que Deus abençoe vocês aí, nós todos, que possamos estar na obediência ao Senhor e fazer a vontade do Senhor e tirar todo emburramento da nossa vida e dialogar com o Senhor para entender algumas coisas que Ele queira explicar e o que Ele não quiser explicar, nós também entregamos nas mãos dEle. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada irmão. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por o Senhor nos conduzir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome. Digno de louvor e adoração. Entregamos a Ti, Senhor. Abençoa, 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 abençoa. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa nós e ajuda-nos a sermos homens de Deus, a sermos mulheres de Deus, a sermos filhos de Deus, em obediência ao Senhor. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima noite para o povo. Seja abençoado, seja curado, renovado, restaurado, cheio do Espírito Santo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Ô Ronaldo, põe parte 1 aí no Jonas aí para mim, faz favor, viu? Obrigado.